Ah, eu tenho aqui agora, por exemplo, ó. Essa semana foi anunciado que Noruega, Suécia e Finlândia tiveram o inverno mais frio do século, né? Temperaturas abaixo dos 40 negativos. Muitos desinformados usam essas informações para contestar o aquecimento global. Como convencer as pessoas que isso é uma realidade? Veja, eu falei aqui dos derivativos climáticos, né? Eu acho que eu já falei, não foi isso? Falei de Sim. contratos, tipo assim, se o preço variar, para mim, se você E quiser, varia, né? Varia e muito. varia muito, varia muito. É, você pode olhar primeiro pelo lado conceitual. A pessoa está falando de aquecimento, pelo que eu entendi é o seguinte: se fizer frio extremo, não é aquecimento global, porque é frio, né? É, É um é congelamento o global. congelamento É. global, certo? Só que a gente está falando de outra coisa, de mudanças climáticas, mudança do padrão. Pode ser temperatura para cima, pode ser temperatura para baixo, pode ser muita chuva, pode ser falta de chuva, certo? Quem quiser, se for alguém que está em sala de aula, né? Pega o documentário lá do Al Gore, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos, Uma Verdade Inconveniente, se eu não me engano o nome, em que ele mostra, né, os estudos que vão fazendo a série histórica do carbono emitido na atmosfera. E mostram que a concentração do carbono está justamente nesse período dos últimos 2 séculos, pós-revolução industrial. Ah, professor, mas como é que você consegue medir o carbono de décadas anteriores? Os caras vão lá e perfuram uma geleira e puxam ali da geleira os gases que ficaram presos ali, né, do período de congelamento. Então, ali é de uma riqueza de dados que mostra, né, que de fato estamos entrando em um período de regime diferente. Não é porque está fazendo um frio extremo que não é. Na verdade, a gente está falando de mudança climática, não é só de aquecimento, é de resfriamento, chuva extrema, como eu falei. E para mim é aquela coisa, se você olha para o dinheiro, se você olha para o dinheiro, por que é que inventaram os contratos futuros de soja, milho e trigo no século XIX na Bolsa de Chicago? E até hoje os produtores eles usam esses contratos para se proteger da variação de preço. Qualquer produto grande ou pequeno, o pequeno ele usa também isso pela estrutura da cooperativa. Ele sozinho, a produção dele é pequenininha, talvez ele não conseguisse negociar na bolsa de valores um contrato. Mas quando junta com outros Sim. agricultores, ele consegue travar o preço. Então, tenho tanta saca de soja e quero vender agora porque a soja subiu bastante. Você vai lá e dá a ordem pelo aplicativo da cooperativa, ele vende. Por que é que criaram isso para temperatura, para chuva? É porque os caras sabem que de fato a gente entrou em uma outra situação, certo? Então fala isso, né? Diz, olha, os derivativos climáticos é a prova de que se a galera que tem grana tá preocupada com isso é porque isso é real, certo? É real. Coisa séria, é É coisa séria, é séria, séria. coisa Ninguém bota séria. dinheiro sabe? Ah, a pessoa falou isso. Tá, não acompanhe muitas palavras dela, não. Acompanhe o dinheiro dela. Onde tá o bolso dela, tá o coração dela.